Pessoal, aqui é Sueli Quaresma e hoje é dia de contoterapia. Como vocês já sabem, toda terça-feira temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo se encontra para refletir, para pensar, para adentrar dentro da própria floresta interior. Esse convite se estende para você. E hoje o conto retirado do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Estés, vai falar das focas, vai falar das peles das focas. Pele de foca, pele da alma. Um belíssimo conto para nos colocar para pensar sobre estamos negociando a nossa pele, que é o bem mais precioso que a gente tem, para agradar, para pertencer. Estamos cuidando dessa pele ou estamos perdendo a nossa pele? Esse conto vai colocar muita coisa para a gente discutir em grupo, grupo de mulheres, Floresta Interior. Então vamos lá, pessoal, começando aqui a leitura na íntegra para que vocês possam imaginar cada passagem desse conto. E depois a gente entra numa gostosa discussão. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro, de seus brancos neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães e ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumavam a trazer consigo seus parcas, seus mamiletes e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre, as frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo, para que pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na vasta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, ele pescava, ele colocava armadilhas, ele até dormia bem. No entanto, ele sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava das antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos. E como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia, nessas ocasiões, uma solidão tão profunda que as lágrimas corriam pelas fendas do seu rosto, já tão gasto pelo tempo. Uma noite, ele caçou, até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquinas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar. E seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente, com os remos bem fundos para se aproximar, e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas como no primeiro dia em que deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano a não ser as suas lembranças. E ele ficou ali, olhando. As mulheres pareciam seres feitas de leite da lua e sua pele cintilava com gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no banco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir. Ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso, por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito. Como couro molhado e
Quase sem pensar, como se fosse o seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro da sua barca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvia, como as baleias chamando na madrugada, ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos, caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca, e uma a uma das mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não encontrava em lugar algum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo-se um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um homem solitário. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em 7 verões, prometo lhe devolver a sua pele de foca, e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com os olhos. Se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela, relutante. Mas dentro de 7 verões, tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Uruque. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava ao Uruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Uruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens de todas as formas. Só que em vez de falar das formas do corvo, do urso, do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando cada vez mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma, até uma noite em que o menino Uruk despertou, ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso que era o seu pai repreendendo a sua mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa com uma pedra, que era o grito da sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há 7 longos anos e agora está chegando o 8º inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria, só sei que preciso daquilo a que pertenço. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino, o menino adorava a mãe, ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou, chorou até dormir, só para ser acordado por um vento estranho que parecia chamá-lo. Oruque, Oruque!
E ele pulou da cama tão apressado que vestiu a sua parca de cabeça para baixo, puxou os seus mamuques até a metade. Ao ouvir o seu nome, chamado insistentemente, ele saiu correndo à noite estrelada. Oruque! O menino correu até o penhasco de onde se via a água. E lá, bem longe, no mar encantado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes caíam até o peito, seus olhos eram de um amarelo forte. Oruque! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e, bem junto à base, tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa, fenda da rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Oruque! O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah, ele sentiu seu perfume na pele inteira, enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava o seu cheiro. A alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah, exclamou ele com alegria e dor, e levou novamente a pele ao rosto. E mais uma vez a alma da mãe passou pela dele. Ai, gritou ele de novo, por que está sendo impregnado pelo amor infinito da sua mãe? E a velha foca, prateada ao longe, mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheias de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. E ela começou a vestir a sua pele de foca. Ah, mãe, não! Gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. Ai, mamãe, não me abandone, implorava Oruque. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho, queria mesmo. Mas alguma coisa a chamava, algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Ah, mamãe, não, choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma vez, duas vezes, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, e cada vez mais fundo. A mulher foca e o seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram num abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criatura estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada, que havia chamado Oruque de dentro do mar da noite, abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu: Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino? Perguntou a velha foca. O meu neto. Ele estava tão orgulhoso que a sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou. E juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias, noites, exatamente 7, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou
Seu corpo voltou a formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Eles vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali, eles depositaram Oruque delicadamente no litoral pedregoso e ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu, minha faca, minhas esculturas de pedras de focas e lontras, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes, e afinal eles se afastaram. Saíram nadando mar adentro, e com o último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Uruque, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu, se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como a Takikaki, a brilhante, a sagrada, e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas.